Salmo 54 nos diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém? Esse salmo de Davi, ele compõe, ou ora, ou canta essas palavras em um momento extremamente difícil, porque ele está sendo, como diz numa linguagem contemporânea, dedurado. Ele estava tranquilo, aguardando no Senhor, mas de repente seus irmãos, alguém da mesma tribo, resolve entregá-lo àquele que desejava matá-lo, que era o rei Saul. Então, Davi aqui diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Como eu disse, Davi estava fugindo da ira de Saul e se escondeu num lugar chamado Oreza. Davi estava se escondendo, estava fugindo. E na verdade ele estava numa caverna na região de Zif. Na região de Zif. E subiram os zivefeus para estarem informando. E esses zifeus, eles eram da clã de uma tribo de Judá, a mesma que Davi pertencia. Davi era da tribo de Judá. E esses habitantes de Zifé foram denunciar o refúgio de Davi. Foi lá, se deslocaram para avisar Saul onde Davi estava refugiado. Eles, inclusive, se ofereceram ao rei Saul para levar o rei até o local, e assim o rei daria cabo, mataria o adversário que era dele, que ele considerava um adversário, que Davi não era adversário do rei, mas o rei Saul considerava Davi como um adversário. Parece aqui que a questão toda aqui se envolvia numa coisa chamada inveja. Dá a entender que era inveja. Não tinha razão nenhuma daquele povo se deslocar, ter um grande sacrifício de sair de uma região que não era próxima, para ir exatamente dedurar o rei onde Davi estava escondido. É um negócio incrível. Porque Davi, como eu já disse, ele pertencia à tribo de Judá, e os zifeus que também pertenciam, estavam, digamos assim, como a gente diz numa linguagem contemporânea, com o cotovelo inchado, estava com dor de cotovelo, era isso mesmo. Dor de cotovelo mata, inveja mata. Como dizia o sábio professor, a inveja é o tributo que a mediocridade paga ao mérito. Tiago, o discípulo de Jesus, inclusive esse Tiago, ele em outros tempos, ele queria até atear fogo,
queria tocar fogo nos samaritanos, que estavam se opondo à permanência de Jesus no território samaritano. Aí ele escreve, né, mais tempo agora, ele entendeu a verdade, e aí ele fala em Tiago 3,16, ele fala uma coisa muito interessante, que serve para todos nós. Vocês já viram que o tema que nós estamos falando aqui tem inveja no meio, perceberam já? E Tiago diz o seguinte: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, perturbação de toda sorte de coisa ruim e toda obra perversa. Está escrito. Onde, eu vou ler agora, usando as palavras da nossa versão aí, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Eu coloquei aqui sinônimo, né? Confusão e coisas ruins. Davi encontrava-se aparentemente protegido em seu esconderijo. Naquela terra lá sem fim, o rei já tinha procurado, ninguém achava ele, estava tranquilo. Essa região que Davi estava era uma região deserta, difícil, e as grutas que existiam eram profundas e sinuosas. Ou seja, Davi também estava em uma aparente área de comodidade e estava, digamos assim, em segurança. Em outras palavras, Davi estava no lugar que estava a salvo da tirania de Saul. Seria muito complicado qualquer pessoa encontrar Davi naqueles confins, se não fosses os zifeus. Se não fossem os zifeus, Davi iria permanecer ali tranquilamente até Saul morrer e ele se tornar rei. Mas Saul, o que é que Saul fez? Saul foi à caça do seu genro. Davi era genro. O sogro queria matar o genro, que tinha sido jurado de morte, com a pretensão de tirar a vida. Mas aí tem uma coisa interessante, que é onde começa aqui o salmo. Davi começou a entender, nesse momento aqui, quando ele diz, Senhor, salva-me, ele percebeu que a salvação não estava na caverna de Oreza, mas a sua salvação, a salvação de Davi e a nossa também, está no Senhor. Davi tinha escolhido o local minuciosamente, em segurança, tranquilo, e tanto que ninguém conseguia encontrá-lo. E ele estava, juntamente com os seus amigos, estamos em segurança e salvos da ira de Saul. E de repente essa salvação está totalmente em risco e Davi começa a entender que a salvação está no Senhor. Davi percebeu a trama dos zifeus e fugiu. E ele fugiu novamente para um deserto, o deserto de Maom. Mas Saul saiu a perseguir Davi, ou seja, não encontrou Davi no lugar, ele fugiu e Saul foi atrás de Davi. Mas olha como a salvação vinha. Saul ia para uma banda do monte e Davi vinha, Saul ia para uma banda, Davi ia para outra banda. Você está entendendo? A salvação. A mão do Senhor separou o caminho de ambos. Um ia para um lugar, Deus mandava o outro, entendeu? Saul ia para um lugar, Deus mandava Davi para outro. Não obstante Saul e seus exércitos cercarem aquele
aquele bando de Davi, né? Aquele pessoal desordenado, quer dizer, não era ainda o exército, era um bando mesmo de Davi. Parece que não havia mais saída, porque Saul vinha com seu exército. O negócio é tremendo, parece que não tinha mais salvação. Mas o Senhor entra novamente em ação. A salvação não estava no monte, a salvação não estava em um ir para um lado, outro para outro, mas a salvação estava no Senhor. Por quê? Primeiro livro de Samuel, capítulo 23 e o versículo 27, 1 Samuel 23 e 27, nos dá uma informação muito grande quando parece que não havia mais como Davi fugir, porque ele estava totalmente cercado. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra, entraram na tua jurisdição. Saul, você foi invadido. Saul estava empregando todos os seus recursos para destruir alguém que ele o tinha como inimigo. E aí ele percebeu que ele desguarneceu, entendeu? Quando o inimigo soube que Saul estava colocando toda a sua energia para combater um inimigo que na verdade não é inimigo, ele escancarou a porta para o verdadeiro inimigo entrar na terra dele. É exatamente isso que o Tiago diz. A questão de inveja é uma coisa terrível. Quando nós somos movidos por inveja, quando nós somos movidos para praticar algum tipo de injustiça, nós escancaramos a porta para que o inimigo venha nos destruir. Primeira lição aqui. O rei precisava defender a nação de um inimigo muito maior, que ele achava até que era inimigo, mas na verdade não era. E aí ele abandonou, ele deixou o seu desafeto em paz, que era Davi. E aí, nessa questão, enquanto agora Saul estava lutando contra os filisteus, Davi teve um período de férias. Davi teve suas férias. Enquanto ele está de férias, primeiro livro de Samuel, 26, estamos em Samuel, vamos ficar um pouquinho em Samuel. Primeiro livro de Samuel, 26, e o versículo 1, 26, 1. Olha o que acontece mais uma vez, a inveja. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, à entrada de Gesimon? Mais uma vez, quem é que entra em ação? O invejoso. E eu vou dizer uma coisa: o problema é que o invejoso, ele não é um inimigo distante. É aquele que conhece, inclusive, a nossa vida, os nossos passos. Mais uma vez, Davi está na zona de conforto e eles novamente descobrem. Mas eu tenho uma coisa muito importante que no final aqui vocês vão entender e muitos vão louvar a Deus. Amém? Porque há vitória para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Nós verificamos que Davi, ele foi ungido rei. E vou abrir um parênteses aqui. E essa unção dele ser ungido foi Samuel. Todos nós conhecemos a história, que ele não tinha a menor chance de ser ungido, porque quando Samuel foi à casa de Jessé,
Davi nem estava na casa, ele estava fora, ele não estava sendo contado. E de repente, o Senhor havia escolhido Davi. E a Bíblia diz que quando Davi é escolhido, foi escolhido e Samuel o contempla, apesar que Samuel não conhecia Davi. Samuel achava até que um dos filhos de Jessé tinha aparência de rei, e não era ele, era o que não tinha aparência. Mas nesse momento, Samuel recebeu a revelação de que o escolhido seria Davi, e quando Samuel ora e unge Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. Comece a entender, eu abri esse parênteses para você começar a raciocinar. Se você é escolhido do Senhor, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você vai passar por lutas. Isso não quer dizer que não vai haver invejosos e não vai colocar vocês em situação extremamente difícil e em perigo de morte. Mas vamos continuar? Porque o olho gordo, ele nunca para de invejar. E o invejoso nunca dá tréguas. Eu estou me referindo agora ao texto que li, porque mais uma vez, mas vieram os gifeus a Saul, e informaram novamente aonde Davi estava escondido, guardado, estava lá, não queria aparecer. O invejoso é um criador de caso por natureza, e o invejoso ele se torna um câncer na coletividade, porque esse pessoal invejoso, ele estava atrapalhando os planos de Deus para a própria nação, para a própria Israel como um todo. A inveja é um fogo que consome por dentro e chamusca o que acha, o que tiver fora. O que acha que está fora. Saul voltou furioso. Novamente é o encalço de Davi, seu exército se acampou no outeiro de Aquilá, porque agora ele sabia novamente aonde Davi estava. E aí Saul vai para Aquilá. E ele se acampou exatamente defronte da toca onde Davi se abrigava com seu grupo. Ficou à frente. E eu acho que foi nessa ocasião até que Davi, conjectura, estou dizendo, que foi nesse momento aí que Davi foi inspirado e louvou ao Senhor e compôs esse cântico, porque o salmo é um cântico, é um louvor, uma oração, e aqui Davi está nesse salmo, ele cantando e ao mesmo tempo realizando uma oração. E ele deve ter falado aí, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder, que nós lemos. E aí, eu também acho que Davi compreendeu, não só aqui, mas também em Oreza, que a salvação não vem do lugar aonde ele acha que está seguro. A salvação, ela vem de Deus, sempre de Deus. Não era um buraco na rocha, aonde Davi estaria seguro, não era um buraco da rocha, mas a segurança de Davi estava na própria rocha que é Jesus. Amém? Porque Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio. O refúgio não é o local físico que nós estamos, mas é o próprio Deus que se torna o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, a nossa proteção não está no lugar. Muitas vezes a gente quer estar no lugar e nesse lugar nós nos achamos protegidos. E é exatamente isso que Davi faz uma nova descoberta, porque Davi estava sempre procurando um lugar que ele tivesse protegido e achava um local, um relevo que ia levar essa segurança, mas a segurança não estava no lugar. Mas Davi começou a entender
que a salvação estava em Deus. Não estava, mas está para todos nós em Deus. E aconteceu um fato muito interessante lá em Aquilá. Naquela noite, Davi e Abissai, seu ajudante Mó, saíram da cova onde estavam, que era o abrigo protetor, e vieram ao arraial de Saul. E a Bíblia diz que todos dormiam. Uma coisa interessante aqui, todos dormiam um sono profundo. O que aconteceu? Davi passou pelos soldados, veio até o lugar em que o rei Saul e o seu general Abner ressonavam. O sono deles não foi por nenhum sedativo, não. Eles não tomaram nenhum comprimido para dormir. Mas havia realmente um coma coletivo. Vê para mim aí, 1 Samuel, capítulo 26, continua no 26, o versículo 12. Olha o que a parte B diz, um negócio interessante. Eles estavam em coma realmente. Houve um coma aí. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeça de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono de quem? Do Senhor. É isso que eu estou dizendo. Houve um coma. Eles estavam em coma, não acordavam, porque caiu sobre eles um profundo sono do Senhor. Foi o Senhor que botou o sono neles, não acordava mesmo. Davi podia até tropeçar nele, porque o Senhor tinha botado um sono. Aquele coma induzido, entendeu? Que não viram nada. Nesse momento, Abissai, ele sugere que Davi mate seu adversário, né? Quando eles entram lá. Ao contrário disso, Davi ora para que o Senhor o guarde, e de tocar, o Senhor guarde. Davi pediu oração para que o Senhor o guardasse, para ele não tocar em seus ungidos. Olha a atitude de Davi. Davi, quando foi ungido rei, o que foi que foi tomado sobre ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo tomou a Davi. Aqui é a prova que o Espírito Santo está sobre a vida de Davi. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não se vinga. Ele não tem um espírito vingativo. Ele não se apressa. Ele não quer fazer as coisas pelas suas próprias forças. Mas ele segue sempre no temor do Senhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele tem a sua vida levada em temor àquele que comanda e dirige a sua vida. Em seguida, como eu já li ali, Davi apanhou a lança que estava fincada próximo à cabeceira de Saul, enfim. Os homens de Deus, como eu já disse, não são vingativos. Aquele que tem o Espírito Santo nem é vingativo, nem é perseguidor. Saul estava perseguindo a Davi, porque Deus havia se retirado da vida de Saul, e ele deixou de enxergar as coisas de Deus, porque se ele não tivesse nessa situação, ele teria enxergado que Davi era escolhido de Deus, e mesmo porque Davi nunca quis roubar o seu trono, Davi sempre o respeitou, Davi sempre o amou. Nós vemos a casa aí que Davi, ele, no 26 e 16, nós vamos acompanhar essa história que é linda, né? Eles ficam sabendo que Davi teve
lá no acampamento, teve junto, porque Davi bradou: não é bom que fizeste, isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Quer dizer, Davi ainda censurou. Disse: vocês precisam, isso é digno de pena de morte, porque vocês não guardaram o rei, deixaram o seu rei a mercê, que podia ser eu ou qualquer um, podia matar o Saul. Nesse momento, Saul e Abner e toda a corporação acordam perplexo e entendem que Davi teve a chance de matar, de assassinar o rei, mas não o fez. Por quê? Porque Davi tinha o Espírito de Deus em sua vida. Quando falamos aqui em assassinar, em matar, nós temos sempre logo a visão da morte física. Mas o grande problema nosso é que quando não estamos no Espírito de Deus, nós temos uma tendência e também somos levados a cometer assassinatos espirituais. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não comete assassinato. Nós estamos vendo aqui o Davi numa questão realmente humana, que era tirar a vida do rei. Mas nós somos hoje o povo de Deus espiritualmente. Então nós temos que pegar o Velho Testamento, aquilo que aconteceu fisicamente, e colocar as guerras, os momentos que vivemos, e até os problemas que se nos veem e querem nos roubar a nossa vida espiritual, porque a vida física hoje é um acessório apenas, porque o que vale mesmo é a nossa vida espiritual. A nobreza de qualquer homem de Deus aponta para um caráter esculpido pelo Senhor. O que nos torna diferente é quando o nosso caráter é esculpido pelo Senhor. E não só as pessoas nos veem dessa forma, mas nós passamos a representar o reino de Deus. E isso ficou muito claro na vida de Davi. E Davi entendeu que a sua salvação não estava nas suas próprias mãos. Amém? Eu falei que a salvação está em Deus, mas Davi agora, nesse episódio, descobre tem outra revelação, que a salvação não estava nas suas mãos, porque na sua mente, ou na mente de qualquer homem, quem queria matar Davi? Saul. Se Saul morresse, quem era o rei? Davi. E de repente, Davi estava diante da sua própria salvação. Ele mata Saul, os problemas dele estão resolvidos. Mas aqui Davi, que estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele descobre outra coisa, que é que a sua salvação, a salvação dele próprio, porque ele não estava salvo porque era perseguido de morte, mas de repente ele entende que a sua própria salvação não estava nas suas mãos, nem também estava nas suas estratégias, mas a salvação dele continuava na poderosa mão de Deus. E quando nós entendemos isso, nós precisamos de ter essa revelação. 26 e 24 do primeiro livro de Samuel, olha que há informado aqui uma coisa importante. Olha o que Davi fala: eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor. Ele me livre de toda tribulação.
Glória a Deus. Agora, essa história toda que nós contamos, né? Eu vou entrar agora na mensagem. Foi só para despertar-nos o que a gente, entendeu? Essa que aconteceu com Davi. E essa história, nós vamos ver alguns pontos interessantes. E a parte mais interessante dessa mensagem, e que a igreja precisa, que eu preciso, que nós precisamos, é a salvação de Deus, é o próprio Deus salvando. Se quiser anotar isso, anote. Nós vamos chegar a essa conclusão que a salvação de Deus é o próprio Deus salvando. Essa é a mensagem da cruz. A nossa salvação não está naquilo que eu faço, que você faz, mas o fruto da nossa salvação, o que nos leva à salvação, é o próprio Deus nos salvando. Um dos grandes problemas do povo de Deus é confiar numa salvação relacionada ao seu desempenho. Eu já contei esse caso, que uma irmã falou para mim, né? Falou certa vez que ela tinha certeza da sua salvação absoluta, eu tenho certeza absoluta, porque eu não depilo mais minhas pernas. Não se depila, entendeu? Não depilo mais, não corto meu cabelo, não uso mais roupas. E aí eu já contei isso aqui. Foi uma guerra contra mim, porque eu não podia deixar ela enganada. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, Adão, eu não posso deixar a pessoa enganada. Eu disse, irmã, peraí. Estava num culto, olha, numa terça-feira. O negócio pegou porque estava na terça-feira. Não tinha muita gente, não. Ainda bem, se tivesse cheio, eu tinha sido trucidado, mas tudo bem. Eu disse, irmã, peraí, a senhora crê que a sua salvação, a garantia da sua salvação é porque a senhora não se depila? É isso aí. Eu digo, então a senhora vai para o inferno. Aí eu me tornei um herege. Porque a nossa salvação está em Cristo. A garantia é Cristo que nos garante. Não é o que eu vou fazer. Eu posso, entendeu? Não me barbear mais, andar do jeito que for. Mas se eu fizer isso, eu quero agradar a Deus desse jeito. Tudo bem, você é livre para não se depilar, não cortar cabelo, fazer o que quer, andar com o vestido arrastado no chão. Faça tudo isso. Pode fazer, desde que você faça, eu quero agradar o Senhor com isso. Amém. Mas não para que você seja salvo. Vocês estão entendendo? Você pode fazer tudo. Assim, deixa o cabelo arrastando no chão. Eu faço para quê? Não, eu faço isso para agradar o Senhor, porque a salvação dele é tão grande, é tão maravilhosa na minha vida, que eu quero andar desse jeito. Porque eu sou tão grato a Deus, que eu quero viver assim. Amém. Agora, não faça isso para ser salvo. Você pode fazer até porque já é salvo e você quer viver desse jeito. Nós somos livres para viver. Outra coisa, a salvação. Agora eu vou falar um negócio aqui. A salvação, por isso que eu falei, tem que haver uma salvação da minha salvação. Agora foi um negócio meio errado, né? Salvação da minha salvação. É exatamente isso. A irmã, ela estava criando um modelo de salvação e ela precisa ser salva desse modelo da salvação. Como nós também precisamos sermos salvos de quando nós criamos um modelo para a nossa salvação. Davi, ele não confiou aonde ele estava escondido e que ninguém iria encontrá-lo? Sim ou não? Claro. É tanto que ninguém encontrou mesmo. Saul mandou remexer a terra inteira. Alguém disse, ele sumiu da terra. Ninguém encontrava. E ele estava gozando de suas férias tranquilo.
Mas de repente, aquele lugar não foi suficiente para ele ser salvo, porque a salvação dele estava o Senhor. Então nós precisamos de sermos salvos da nossa salvação, daquilo que nós achamos que é salvação. A salvação da minha salvação significa libertar-me de todos os recursos que dependam da minha atuação pessoal. E Davi enxergou isso quando ele diz: Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Essa declaração do Salmo 54, Davi está entendendo isso aí. Não era, portanto, a salvação de Davi, mas o toque do Senhor na sua vida. A salvação de Davi não estava na toca onde ele estava, mas do toque do Senhor que havia lhe tocado através do seu Espírito Santo. Muitos têm se apoiado na salvação em algumas coisas. Não se choque ainda, deixa eu terminar, porque às vezes você não me julgue agora ainda. Deixa eu terminar, tá? Porque às vezes você que está falando, a pessoa, veja bem, muitos se apoiam, primeiro, em doutrinas, conhecimento, rituais, montes, cavernas, coisas visíveis e concretas. Outros confiam em orações, leitura bíblica, evangelização, boas obras, justiça, contribuição, conduta, santidade. Tudo isso é excelente. Você pode fazer, pode praticar. Eu até disse que você pode até deixar o cabelo arrastando no chão, pode andar dizendo, tudo bem. Mas você deve fazer isso porque é salvo, não para ser. A salvação vem primeiro, porque o salvo, ele deseja levar uma vida diferente. Quando nós somos salvos, a nossa vida muda porque nós passamos a estar em Cristo. E quem está em Cristo, tudo se faz novo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então eu não posso deixar que o velho venha influenciar a minha vida. Não posso. O que é coisa velha? Uma das coisas que enganam muitas pessoas é que as pessoas aceitam a Jesus, querem estar com Cristo, mas o objetivo delas não é o próprio Cristo. O que eu quero dizer aqui é que a salvação está em Cristo, porque dele, por ele, para ele. E nós temos, quando somos salvos, nós temos que buscar, o nosso objetivo também tem que ser único. Qual é o nosso objetivo? Cristo. Tudo deve ser Cristo. Se eu venho à igreja, se eu estou aqui, eu vou ser uma pessoa, passar a ser obediente, fazer as coisas certas, porque Deus me prometeu que eu vou ser pastor. O objetivo não é Cristo. É porque eu acho que na igreja eu vou encontrar uma moça 10. Ou a moça, olha, eu vou encontrar na igreja um marido 100%. Por isso que eu vou para a igreja. Por isso que eu quero comunhão, quero ficar firme, obediente a Deus. Você está desprezando Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, que nada pode substituir o nosso desejo por Cristo, porque a salvação está em Cristo, tudo vem de Cristo. O exemplo aqui de Davi, para que chance maior do que essa? O cara queria matá-lo, ele não sabia nem como ia sair daquela enrascada, porque ele estava cercado lá. O camarada acampou na frente da toca dele, ele não tinha nem como sair de lá.
Não tinha salvação. E de repente, ele está lá com a ferramenta que pode tirar a vida daquele que queria matá-lo. Ali era tudo que... Aí, alguns dizem, Deus entregou o inimigo da minha mão, na minha mão eu vou matar. É a minha vitória. Mas Davi, ele não estava nem aí para ser rei. O que fazia Davi ser temente a Deus não era o título de nobreza que havia lhe sido prometido, mas o que fazia Davi continuar temente a Deus, porque ele amava a Deus. Tudo do Davi era Deus. Ele não estava obedecendo a Deus. Aqui é uma demonstração muito forte. Se o objetivo de Davi era o trono, ali era a hora dele tomar o trono, dele ser rei. Estava na hora. É como se disse, o trono a coroa está aí na tua mão. E sabe o que é que Davi? O próprio Abissai disse, agora acabou o nosso problema. Abissai diz para Davi, estamos agora, tudo está resolvido. Nosso problema foi resolvido. Mas Davi, ele queria Deus. Não era o trono. Tem muita gente na igreja querendo coisas. Querendo isso, querendo aquilo. Queira primeiro Deus. O objetivo tem que ser Deus. Amém? Deus. Agora, quem tem Deus, tem tudo. A pessoa quer uma merreca, uma coisa, entendeu? Quer Deus só para aquela merreca. Mas quando você, o que Deus quer, lhe dá a Ele mesmo. Ele, o próprio Deus. E quando nós temos a presença de Deus, que levou Davi a não valorizar acima de Deus o trono, e ele não passar pela cabeça dele. Não, olha, Deus prometeu e é na hora dele, eu não estou nem aí. Mas já passaram tanto tempo, não tem problema. Mas existe um ungido que está dirigindo Israel. E esse ungido é Saul. Mas Saul quer te matar? Não importa. Porque Deus o ungiu. E ele está na mão de Deus. E eu também estou na mão de Deus. Nunca deixe que alguma coisa, algum projeto venha substituir o próprio Deus na sua vida. A nossa salvação é nos salvarmos de nós mesmos, porque nós mesmos queremos algumas coisas e fazemos planos para possuí-las, mas o maior plano nosso é o de possuir a Deus, porque quem tem Deus, quem tem Jesus, tem tudo, glória a Deus. Portanto, ler a Bíblia, contribuir, tudo isso é lindo e precisa ter. É a prova que nós damos que somos salvos, mas não fazer para sê-lo. Ainda que todas essas coisas que eu falei, de orar, de jejuar, tudo, isso na verdade é um procedimento do salvo. É um procedimento. Você tem que atribuir, tem que orar, tem que estudar a Bíblia. Isso é um procedimento do salvo. Mas entenda isso, não é a salvação do Senhor. Você faz isso porque você recebeu a salvação do Senhor. Aí você procede como salvo. E como salvo, essa é a receita. É orar mesmo, ler a Bíblia, é contribuir, é fazer boas obras. As nossas boas obras é o fruto daquele que recebeu a salvação, porque sem salvação nós não vamos fazer as boas obras, porque Jesus disse, bom, só há um, quem é? Deus,
e só praticamos boas coisas se Deus estiver na origem dessas coisas em nós. Por estarmos em Cristo, nós praticamos boas coisas, mas a origem dessas boas coisas tem que ser em Cristo, porque eu posso ser uma pessoa muito boa para o Marcelo, e Marcelo me elogiar, mas eu posso, com a minha bondade, meu desejo de abençoar, de ser bom para o Marcelo, eu posso estar lá aqui, prejudicando o Cassiano. Acontece isso ou não? Né? Nós estamos vendo no governo aí, né? Quem não queria, né, o Mauro, receber uma bolada aí, olha, vou depositar aí na tua, tem uma continha aí que eu vou botar 10 milhões de dólares. Aí você ainda ri, disse, negócio bom. É bom ou não é? Não, vamos dizer, 10 milhões de dólares é ruim? É ruim? Quem disser que é ruim está maluco. Porque não é ruim. Agora, da onde veio esses 10 milhões? Quem foi prejudicado para aqueles 10 milhões chegar na conta? Essa é a bondade humana. Agora, a de Deus, ela é justa. Amém? Vocês estão entendendo? E quem tem Deus faz coisas boas, mas as coisas boas todas originadas em Cristo que está em nós. E quando estamos em Cristo, Cristo não vai nunca colocar em nós desejos que venham prejudicar outros. Se tiver na sua mente, no seu coração, algum desejo, que para que esse desejo seja concretizado, alguém vai pagar um preço muito alto, tire isso do seu coração, que não provém de Deus, porque as bênçãos do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Nossa salvação é de Cristo, provém de Cristo. O pessoal está me entendendo, glória a Deus. Nós já vivemos, eu vivi um bom tempo, vou passar até um pouquinho, hoje o negócio está me pegando aqui. Eu já vivi um tempo na igreja, que eu tinha convicção, e o Cassiano também já ouviu isso, e é que não existia salvação fora da Assembleia de Deus. Quem foi que já foi nessa época aqui? Alguém já ouviu isso? Eu também, já ouviram isso aí? Ouviram? Fora da Assembleia de Deus não tem salvação. Moisés já ouviu isso muito. Ô Moisés, já ouviu isso aí? Já. Olha, o Cassiano está dizendo que passou muita vergonha. Mas, querido, a salvação está em Cristo. Amém. Vamos falar. O profeta da antiga aliança, mas ele era de caráter evangélico, né, apresentou muito bem o significado da salvação. Isaías, no capítulo 12 e o versículo 2, ele dá essa informação maravilhosa. Isaías 12, 2. Ele já no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, ele já descortinava: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. Glória a Deus. Então está claro que a salvação só de Deus, amém? Glória a Deus. Não está na igreja, não está em doutrina, mas no Senhor. Porque o próprio Deus é a nossa salvação. E Deus não tem um método, um modelo de salvação. Por quê? Porque Ele mesmo, Ele é a salvação. O próprio Deus é a salvação.
Não tem um negócio escrito, você faz isso, você alcança. Não, você tem que alcançar Ele. A salvação está nele, é dele, é por Ele e é para Ele. Amém? Então tudo é Ele. E todos nós precisamos ser salvos da nossa salvação, quando esta for qualquer coisa que não seja a pessoa do próprio Deus. Que não haja outra motivação em nossa vida para nós buscarmos a salvação que não seja o próprio Deus. Nós estamos sempre pensando em algo, mas o nosso alvo maior é o próprio Deus, porque quando Deus está no comando de nossas vidas, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, e acabou. Não existe fórmula para você mudar o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, quando está em nós, nós vamos pensar como Ele. Por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e eu, que minha palavra estiver em vós, você pode pedir qualquer coisa, porque você não vai pedir aquilo que sua mente, seu desejo quer, mas aquilo que Deus quer por estar em você. E se Deus resolveu, só que Ele é soberano, nós podemos, entendeu? Pedir, mas se essa não é a vontade dEle, Ele não vai atender. Ele só vai nos atender quando a vontade dEle estiver alinhado com a nossa vontade. Vós em mim e eu em vós. Há um alinhamento. Aí tudo bem. Mas se estiver desalinhado, eu quero algo que esse não é o projeto de Deus. E por que Deus não resolve fazer aquilo que eu quero, que eu peço? Sabe por quê? Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Nem que seja o maior prejuízo, aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais coloca assim, até há um sentido de adoração, que você mais gosta, entendeu? Por exemplo, você não pode dizer nunca, olha, tem que ter cuidado com o que a gente fala, ó, eu não posso viver sem café. Cuidado, você pode ter uma úlcera, um negócio aí que Deus, entendeu? Para provar para você que você vive sem café. Aí você pode tomar só um leitinho, porque se botar o café dói, entendeu? Toma um leitinho. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Eu estou usando aqui eu não posso viver sem isso. Nós não podemos viver sem Deus. Mas as outras coisas nós podemos viver, porque Ele sempre nos capacita a vivê-la. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A salvação de Deus, ela requer uma coisa poderosa, que é a morte do pecador. Existe uma lei que exige a pena de morte para quem transgredir, apresentar transgressão diante de Deus. E o réu tem necessariamente que morrer. Então, por isso que a pregação do Evangelho, o pessoal não entendia o que Jesus dizia. Que para alcançar Ele mesmo, nós temos que morrer, cumprir a sentença. Você morre para viver. Por que você tem que morrer? Porque não tem conserto para o pecador. Pecado não tem conserto. Se você pecou, é porque você desceu da cruz. Depois de ter estado na cruz, não é? É por isso que nós temos que caminhar dia após dia crucificado. Não é isso que Jesus fez? Falou? Tem que tomar cada dia a cruz. O Edivaldo desce da cruz, e como desce? Mas eu tenho que logo enxergar que desci e voltar, porque o meu lugar é na cruz. E se você desceu da cruz, querido, volte para o seu lugar, que é na cruz. Amém? Eu sempre relembro aqui, qual é a primeira oração? Não estou dizendo que você faça isso, mas é um conselho que você pode fazer.
Você acorda de manhã, primeiro agradece a Deus por estar vivo, né? Claro, mais um dia, uma noite de sono. E graças a Deus uma coisa que eu acho que herdei não, quer dizer, estou conseguindo do pastor Eduardo, né? Que ele disse que dormia bem, né? Não é isso aí? Ele nos dizia, olha, isso aí, Deus me deu assim essa condição. Eu posso ficar a noite toda acordado, não tem problema. Mas vou dizer uma coisa, se me botar numa cama, eu durmo rápido, mas é muito rápido. Eliane é quem diz que está falando não sei o quê, e ela fica falando, daqui a pouco eu não respondo, ela diz que eu estou dormindo já. Estou a quilômetros, você está entendendo? Um bom sono, né? Para você ter no outro dia. Agora, o segundo passo, Senhor, como eu estou vivo, Tu não me levaste, eu não estou na glória, eu quero estar crucificado. Eu estou crucificado. Eu entrego a minha vida a Ti. Tem pessoas, não, tem 40 anos que entreguei a minha vida ao Senhor. Entregue todo dia. Bem-aventurado aqueles que lavam, não é lavaram, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Senhor, lava minhas vestes, todo pecado. Eu quero uma veste nova de salvação para esse dia. Amém? Isso aí. Aí depois, você pode pedir, né? O problema é que a gente levanta pensando nas necessidades e esquecemos que primeiramente nós temos... Espera aí, como é o Pai Nosso mesmo? Você pediu alguma coisa agora? Você apresentou alguma necessidade? Venha a nós o teu reino. Amém? Aí depois você fala em pão, fala nas necessidades, amém? Apresenta a necessidade. E tem gente que está invertendo. Jesus, ele estabeleceu esse modelo, que é as nossas lembranças, que nós temos que nos preocupar. Primeiro preocupar com ele, com o seu reino, e que nós estejamos inclusos nesse reino. Amém? Nós temos que estar incluídos. Não estou dizendo para você estar só orando para nós, mas na oração, que você é livre para falar com Deus, mas estabeleça essas prioridades. Glorifique a Deus, etc. Mas inclua-se. Olha, Senhor, eu quero estar incluído em Ti, porque é Jesus. Amém? E quando você está em Jesus, você está no reino, que Ele reina eternamente, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. E se você está em Cristo, esse poder que está nos céus está também em nós aqui na terra, ou não? Glória a Deus. Louvado seja Deus. No reino de Deus, eu vou dar uma parada que eu já olhei ali, 9h15, tem Santa Ceia ainda para aqueles que não vieram. O reino de Deus não há lugar para variagem. Você está de qualquer forma. Agora também não há lugar para os executivos. Aí, pastor, o senhor está confundindo a minha cabeça aí. Não tem lugar para os executivos. Também não há lugar para aquele, no reino de Deus, lugar para aqueles que não querem fazer nada. Só para nós já estarmos encerrando, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Você vai meditar nisso aí, apenas para não ficar confuso com o que eu falei agora. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Significa que a vontade de Deus é boa. Eu falei aqui que às vezes a vontade de Deus vem contrariar a nossa vida, que parece que nós fomos assim, ele pegou assim, jogou no chão e pisou. Mas mesmo que essa seja a sensação,
A palavra diz, e a palavra é a verdade. A vontade de Deus é boa. E se ela é boa, é boa. Às vezes nós traçamos um plano e achamos que ali está a nossa bênção, a nossa salvação. Aí Deus diz não. E você, oh Deus, tu me castigaste por não ter me dado, por não ter, oh Senhor. Não. Pelo contrário, se Deus não deu, é porque aquilo não era bom. Porque Deus só dá o que é bom. Por quê? Porque só Deus é bom. E a sua vontade é boa. Amém? É Ele que faz tudo. Glória a Deus por isso. Paulo tinha conhecimento do que falava. A salvação, da minha salvação, acontece na comunhão plena com Cristo, onde em Cristo reside o que significa a salvação de Deus. A salvação de Deus está em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos que parar, mas eu espero que nesta noite nós não venhamos ter inveja, não ter o fechamento, porque eu tenho que voltar também à inveja. Vocês estão entendendo? Porque quem é salvo não tem inveja. Como é que eu vou invejar o Epitácio, se o Epitácio tem a mesma coisa que eu tenho? Você não tem Deus, Epitácio, na sua vida? Eu também tenho. Eu vou sentir inveja de você, por quê? Eu vou querer o que você tem, que eu tenho. A maior riqueza nossa é o Senhor. E tem crente invejoso que quer as coisas dos outros, que você já tem. É a boa vontade do Senhor, Ele dá o que Ele quer. Amém? Conforme-se com a presença de Deus em sua vida e agradeça a Deus por tê-la. Amém? E quando nós temos essa presença, nós vivemos a exemplo de Davi, que aos olhos humanos chegou a minha vez, eu tenho tudo. Mas Davi tinha algo melhor do que o trono. E Davi teve uma época que disse: Senhor, pode tirar isso aí, ó. Né? Quando ele peca, ele diz: ó, o trono para mim não é nada, ouro, prata, riqueza, nada. A única riqueza que eu quero és tu mesmo. Não retires de mim o teu espírito, o resto pode retirar tudo. Mas ele não era bobo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que se tivesse Deus, se Deus não tirasse o espírito dele, ele continuava na boa. Quem tem Deus é vitorioso. Davi fez a escolha certa. Senhor, tire tudo, menos o teu espírito, menos a tua presença. Só que ele sabia que tudo que ele tinha era graças à presença de Deus em sua vida, não era mérito dele. E se Deus continuasse na vida dele, ele continuaria vitorioso. Amém? Que Deus nos abençoe.